A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas que amor é esse que me tirou da morte? Mas que amor é esse que me tirou da morte, que me deu liberdade, força e amor, que me deu liberdade, força e amor. Dias mais sábios. Um reino de justiça e paz. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Provérbios 8, 16, 20 e 21. A sabedoria é uma pessoa, Cristo. Se os príncipes, os nobres e todos os juízes governarem a terra por meio de Cristo, haverá verdadeiramente justiça e juízo entre os homens, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Como consequência, haverá verdadeira prosperidade e multiplicação de bens e tesouros. Isaías profetiza: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, 6 e 7. Quando cremos no Senhor Jesus, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Porém, não só filhos, mas também herdeiros, porque Deus quer entregar o governo do mundo vindouro a Cristo, seu Filho primogênito, juntamente com os seus muitos filhos quando estiverem preparados e maduros. O seu reino será de justiça, e o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você quer receber um reino inabalável, retenha hoje a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você está disposto a pagar o preço? Que amor é esse que me tirou da morte, que me deu liberdade, força e amor. Mas que amor é esse que me tirou da morte? Mas que amor é A salvação começa pelo ouvir. Ouça a palavra, creia e invoque o nome do Senhor Jesus. força e amor, que me deu liberdade. Temos ainda mais confirmada a palavra profética. Ela brilha como luz em meio à escuridão. Ouça com fé, até que a estrela da alva nasça em seu coração. É o amor, é o amor, é o amor de Jesus, que hoje brilha. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. A
África, é o sangue de Jesus. O sangue que clama, África, é o sangue de Jesus. Ouviremos agora a primeira parte da mensagem: Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Cabo Verde, Guiné, Brasil e Santo Tomé. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. You are all very welcome to one more broadcast of the Life for All Institute. Tema geral: Gênesis, o princípio. General subject, Genesis, the beginning. Mensagem 21. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Message 21, Nimrod and the human government in opposition to God. Gênesis 10, versículo de 1 a 32 e 11, de 1 a 9. Genesis 10, verses 1 to 32, and chapter 11, verses 1 to 9. Somente para os que nos acompanham saberem que nós estamos na África do Sul, Johannesburgo, numa conferência da África. Just for those who are following us, we are in Johannesburg, South Africa, in a conference in Africa. Aqui nós contamos com a participação de vários irmãos de vários países aqui da África. We are counting with the participation of many brothers from many countries in Africa. E antes disso já visitamos Quênia, estivemos ali um dia e meio. And before that, we also visited Kenya. We spent 1 day and a half there. Graças ao Senhor, as igrejas aqui da África estão entrando em uma segunda fase nesse novo começo. Thanks the Lord, the churches in Africa are entering in a second phase in this new beginning. A segunda fase de consolidação de uso das ferramentas para o avanço da obra. It's a second phase of the consolidation and the use of the tools for the advance of the work. Acreditamos que o Senhor vai avançar muito mais rápido aqui neste continente. We believe that the Lord is going to advance in a much quicker way here in this continent. Antes de entrar na mensagem em si, eu queria compartilhar um pouco da nossa imersão ultra refinada ali no grupo. Before entering in the message itself, I would like to share about the refined immersion we did in the group. Nós usamos a imersão de domingo, item 3, We used the immersion of Sunday, item number 3, que diz: a igreja é a fortaleza de Sião que luta pelo reino de Cristo. that says the church is the fortress of Zion, fighting for the kingdom of Christ. Nós somos essa fortaleza. We are this fortress. Precisamos lutar bravamente para que o Senhor forme um exército com os adolescentes, os capitães e os intendentes. We must fight bravely so that the Lord may form an army of youth, captains, and senior stewards. Hoje recebemos um reforço, os valentes de Davi. Today we have received reinforcements, David's mighty men. Nós, na fortaleza de Davi, lutaremos pelo reino para que Cristo volte a governar a terra, começando por nós. We in David's stronghold will fight for the kingdom, so that Christ will once again rule the earth, starting with us. Chega do governo da consciência e dos homens. Enough of the rule of conscience and men. Cristo precisa governar primeiramente na igreja e na fortaleza. Christ must rule first, in the church, in the stronghold. A origem de valentes de Davi foram aqueles que seguiram de perto o rei Davi. The origin of the mighty men of David is those who followed David closely. Eles acompanharam todo o processo desde que Saul foi ungido rei They em followed Israel. all that process since when Saul was anointed king over Israel. E assim que Davi foi ungido, recebeu uma missão de Deus para lutar contra os amalequitas e destruir totalmente o Amaleque. And as soon as Saul became king, he received a mission of fighting against the Amalekites and destroying completely Amalek. E Saul não obedeceu totalmente à palavra de Deus, conservando em vida o rei Agag, e também o povo quis
preservar o melhor do gado e do rebanho. And Saul did not obey God, and he preserved King Agag, and the people also preserved the best part of the flock. Por causa dessa desobediência, Deus o destituiu como rei. Because of this disobedience, God destituted Saul as king. Em seguida, Deus usou Samuel para ungir a Davi. And after, God used Samuel to anoint David. No entanto, Saul não se retirou do trono But Saul did not leave the throne. e, pelo contrário, mais tarde passou a perseguir a Davi e buscar matá-lo. But by the contrary, he began to persecute David and try to kill him. E com certeza, esses que seriam os valentes de Davi acompanharam toda essa história. And for sure, all these who were the mighty men of David, they followed all this story. Durante o tempo em que Saul forçou o seu reinado sem estar debaixo do governo de Deus, During the time that Saul forced his kingdom without being under the government of com God, certeza não havia bênção de Deus sobre o reino de Israel. for sure there was no blessing upon the kingdom of Israel. Então, esses valentes de Davi acompanharam todo o processo e Saul procurando matar a Davi e Davi fugindo de Saul. So these mighty men of David followed this whole process, and Saul was trying to kill David, and David was running away from Saul. E quando Davi se refugiou na caverna de Adulão, esses valentes de Davi se juntaram a ele. And when David sought refuge in the cave of Adullam, these mighty men of David joined him. Porque estou contando essa história, eu quero dizer que os valentes de Davi, eles o seguem por uma visão. Why am I telling you this story? I want to tell you that the mighty men of David follow David because of a vision. Porque o valente de Davi é um grupo de pessoas que querem o retorno do reino de Deus sobre o povo de Israel. Because they were a group of people. The mighty men of David wanted the restoration of the government of God upon Israel. E viram que Deus era com Davi. And they saw that God was with David. Mas Saul ainda continuava usurpando o trono. But Saul still continued usurping the throne. Eles voluntariamente vieram até Davi e se colocaram às suas ordens, And they voluntarily came to David and they put themselves under his orders. porque desejavam o governo de Deus sobre Israel. Because they desired God's government over Israel. O mesmo acontece conosco hoje. The same happens to us today. Nós estamos aqui por uma visão. We are here because of a vision. Nós estamos aqui porque nós desejamos que Deus governe sobre a terra. We are here because we desire God to govern over the earth. Depois da queda do homem, Deus perdeu a oportunidade de governar sobre a terra. After the fall of man, God lost the opportunity to rule over the earth. E o homem era continuamente mal o seu desígnio. And the intent of man was continuously evil. Não havia conserto para o homem pecador. There was no restoration for the sinner. Deus tinha de esperar até a vinda do descendente da mulher. God had to wait for the coming of the seed of the woman. E com a vinda de Cristo, Deus reacendeu-lhe a esperança. And with the coming of Christ, hope was reignited. Cristo chegou aqui na terra para pregar o evangelho do reino. Christ came here to earth to preach the gospel of the kingdom. Ele deseja estabelecer o reino de Deus aqui na terra. He desires to establish the kingdom of God here on earth. E a partir da pregação do evangelho do reino, irmãos, nós estamos aqui como os valentes de Davi. And with the preaching of the gospel of the kingdom, brothers, we are here as the mighty men of David. O nosso coração arde pelo reino de Deus. Our heart burns for the kingdom of God. Nós estamos aqui atrás do Senhor, por onde quer que o Senhor esteja, nós somos seguidores do Cordeiro. We are here going after the Lord. Wherever the Lord is, we are the followers of the Lamb. Não estamos aqui porque alguém nos manda fazer alguma coisa. We are not here because someone is telling us to do something. Nós estamos aqui porque nós queremos o governo de Deus aqui sobre nós e na terra. We are here because we want the government of God over us and over the earth. Tantos séculos se passaram, Deus não teve a oportunidade de governar essa terra. So many centuries have passed by and God still didn't have the opportunity to rule over the earth. Mesmo na história da igreja, 2000 anos estão se passando
e ainda Deus não consegue governar sua igreja. Even in the history of the church, 2,000 years went by and God still can't govern his church. Então nós, como os trabalhadores da última hora, não podemos mais ter atitude passiva como em outras gerações. So we, as the workers of the last hour, can no longer have this passive attitude as the other generations. Nós, como os valentes de Davi da época de Davi, não estamos assistindo tudo passivamente. We, as the mighty men of David in the time of David, we're not watching everything happen passively. Nosso coração arde para que Cristo volte a reinar aqui. Our heart burns so that Christ may come back to rule over here. Vamos deixar o Senhor reinar na terra e neste continente. Let us allow the Lord to govern this earth and this continent. Por isso nós nos alistamos, nós atendemos ao chamamento do Senhor. That is why we are enlisting ourselves, we are answering the Lord's call. Não é porque alguém está te assalariando. It's not because someone is here paying a salary. Não é porque alguém está te dando algum benefício. It's not because someone is here giving you a benefit. Ou não porque alguém manda você fazer. And it's not because someone is telling you to do. Estamos aqui voluntariamente nos alistando a Davi. We are here voluntarily enlisting ourselves to David. O Senhor pode contar conosco. Lord, you may count on us. Estamos aqui à tua disposição. We are here at your disposal. Estamos aqui para lutar pelo estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. We are here to fight for the establishment of the kingdom here on earth, Começando pela igreja. starting through the church. Portanto, irmãos, nós ainda mais nessa segunda fase, That is why, brothers, even more in this second phase, nós vamos acompanhar mais de perto ainda a palavra ou falar de Davi, we will follow the words David speaking even closer para conhecer qual é o seu coração, o seu desejo. to know what is his heart, what is his desire. Nós queremos ter essa atitude dos valentes de Davi de serem proativos e praticar imediatamente sem demora. We want to have this attitude of the mighty men of David of being proactive and then practicing everything immediately without any delay. Nessa segunda fase, vamos colocar ativamente todas as ferramentas em ação. In the second phase, let us put all tools actively into action. Vamos levantar mais adolescentes. Let us raise more teenagers. Vamos levantar mais jovens como capitães das tropas. Let us raise more young people as the captains of the troops. Vamos envolver mais intendentes, os irmãos maduros da igreja. Let us involve more senior stewards, the more mature brothers of the church. Que ninguém se sinta aposentado na igreja. May no one feel retired in the church. Todos precisam se tornar membros ativos, Everyone needs to become an active member, participantes da luta pelo reino. participating in the fight for the kingdom. E mais ainda agora estão chamando os valentes de Davi. And even more, now we are calling the mighty men of David, Os que estão muito ocupados com seu negócio, com seu trabalho, those who are very busy with their businesses, with their work. estamos disputando o seu tempo com o mundo. We're fighting for their time with the world. Mas o Senhor vai vencer. But the Lord will win. O Senhor vai ganhar muitos corações do valente de Davi aqui para servir ao Senhor. The Lord will gain many hearts of the mighty men of David to serve the Lord. Certamente sem prejuízo algum ao seu trabalho e ao seu negócio. Certainly without any loss for their work or their business. Pelo contrário, Deus vai fazer prosperar em tudo. By the contrary, the Lord will make them prosper in everything. Porque o nosso coração é um coração de um valente de Davi. Because our heart is a heart of a mighty one of David. Estamos aqui bem próximo ao rei Davi, We are very close to King David, lutando pelo reino, fighting for the kingdom até que o Senhor venha. until the Lord returns. Esse é o nosso desejo. This is our desire. Vamos entrar na mensagem. Let's enter the message. Estamos em Gênesis capítulo 10. We are in Genesis chapter 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Então eu vou comentar um pouco a partir dessas descendências dos seus 3 filhos de Noé. So I'm going to comment starting from these descendants of the children of Noah. Toda a linha da Bíblia é a linha do governo de Deus. Oh, the line of the Bible is the line of God's government. E lembra do que eu falei, que Deus faz a sua obra por meio da sua palavra. And remember what I said, God does his work through his word. E também quando Deus criou o homem para governar, para dominar a terra. And when God created man to govern, to dominate the earth. E homem sozinho não tem capacidade para isso. Deus então plantou no meio do jardim do Éden
a árvore da vida. And man alone does not have any capacity for this. So that's why in the middle of the Garden of Eden, God planted the tree of life. O homem não é a criatura mais capaz, mais perfeita que Deus criou. Man is not the most capable or most perfect creature that God created. Nós fomos criados até pouco menor que os anjos. We were created even a little smaller than the angels Capacidade e em poder. in capacity and power. Mas Deus nos criou com uma capacidade que é receber Deus. But the Lord created us with a capacity that is of receiving God, Para que o capaz não seja o homem, mas o capaz seja Deus. so that the capable one would not be man, but the capable one would be God. Por isso ele soprou nas narinas daquele boneco de barro e o fôlego de vida entrou no homem e se fez o espírito humano. That is why he breathed into the nostrils of that figure of clay, and the spirit entered that man. O espírito humano é justamente órgão para contactar com Deus e receber Deus para dentro do homem. And the human spirit is exactly to contact God and receive God into man. Uma vez recebido Deus através da palavra de Deus, ele passa a dominar a nossa alma. Once man receives God through the word of God, God starts to dominate man's soul, Governar a nossa mente, emoção e vontade. govern man's emotion, mind, and will. E assim, através de Deus, o homem sujeitaria a terra e dominaria a terra. And in this way, through God, man would subdue and dominate the earth. E Deus estabeleceria o seu reino na terra através do homem. Mas que amor é esse que me tirou da morte? Mas que amor é esse? Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Que me deu liberdade, força e amor. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando o site institutovidaparatodos.org.br. Mas que amor é esse que me tirou da morte? Você quer ser um missionário? Levar o evangelho do reino e cumprir a vontade de Deus? No Centro de Aperfeiçoamento para a Pregação do Evangelho, CEAP, jovens e adultos são preparados e enviados para missões no Brasil e no exterior. E você, quer ser um missionário? Atenda ao chamado de Deus. Entre em contato conosco. É o amor, é o amor, é o amor de Jesus. É o amor, é o amor, é o amor de Jesus. A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Semana 1. Nimrod e o governo humano em oposição a Deus. Segunda-feira. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. 1 Crônicas 12, 21 e 22. Valentes de Davi e a luta pelo reino de Deus. A igreja é a fortaleza de Sião que luta pelo reino de Cristo, batalhando resolutamente para formar um exército com os adolescentes, os capitães, os intendentes. Agora recebemos mais um reforço, os valentes de Davi. Uma vez na fortaleza de Davi, estaremos debaixo do governo do Senhor e lutaremos pelo reino para Cristo governar a terra. É hora de pôr fim ao governo inapto da consciência e dos homens. Os valentes de Davi, mencionados na Bíblia, foram aqueles que o seguiram de perto durante toda a vida dele, até mesmo antes, no período em que Saul ainda reinava em Israel. Quando Saul foi ungido rei,
recebeu de Deus a missão de destruir totalmente Amaleque. Saul não obedeceu integralmente à palavra de Deus, conservando vivo o rei Agag e permitindo que o povo poupasse o melhor do gado e dos rebanhos. Por causa dessa desobediência, Deus o destituiu de sua posição de rei. Em seguida, Deus enviou Samuel para ungir Davi. No entanto, mesmo destituído, Saul não tinha sido retirado do trono. Pelo contrário, passou a perseguir Davi para matá-lo. No período em que Saul reinou, sem estar sob o governo de Deus, não havia a bênção do Senhor ao reino de Israel. Os valentes que acompanharam Davi durante todo esse tempo permaneceram a seu lado e sofreram junto com ele a perseguição de Saul. Quando Davi se refugiou na caverna de Adulão, esses valentes se juntaram a ele, mostrando que o seguiam por uma visão. Faziam parte de um grupo de pessoas que queria o retorno do reino de Deus sobre o povo de Israel. Saul, no entanto, ainda continuava usurpando o trono, e mesmo assim, eles voluntariamente vieram até Davi e se colocaram às suas ordens. O mesmo acontece conosco hoje. Nós perseveramos por causa de uma visão, isto é, porque desejamos que Deus governe sobre a terra. Após a queda do homem, Deus não mais pôde exercer domínio sobre a terra. O ser humano se tornou continuamente mau em seus desígnios, sem conserto por ser pecador. Deus teve de esperar até a vinda do descendente da mulher, que é Cristo. Com a vinda de Cristo, Deus teve sua esperança no homem reascendida. Cristo pregou o evangelho do reino, pois seu objetivo era estabelecer o reino de Deus na terra. Como valentes de Davi, também pregamos o evangelho do reino, pois nosso coração está voltado para o reino de Deus. Somos seguidores do Cordeiro e vamos aonde quer que ele vá. Não nos apresentamos somente porque nos foi ordenado fazer algo, mas porque queremos o governo de Deus sobre nós e sobre a terra. Muitos séculos se passaram e Deus não pôde governar sobre a terra. Mesmo decorridos 2000 anos, Deus ainda não consegue governar a igreja. Portanto, como os trabalhadores da última hora, não devemos ficar passivos como outras gerações, mas nosso coração deve arder pelo estabelecimento do reino de Cristo na terra. Nós nos alistamos no exército de Deus e atendemos à sua convocação, não porque receberemos salário, algum benefício ou porque alguém nos ordenou, mas nos apresentamos voluntariamente, dizendo que Ele pode contar conosco. Estamos à sua disposição para lutar por seu reino aqui na terra. Portanto, acompanhemos mais de perto a palavra profética, o falar de Davi, para conhecermos o desejo de seu coração. Queremos ter a mesma atitude dos valentes de Davi, ser proativos e cumprir a vontade do rei. Leitura de apoio. A genuína autoridade e submissão. Capítulo 2. Autor: Dong Yu Lan. Capitães de tropas, exército, tabernáculo e boa terra. Capítulo 4. Autor: Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, Brasil e São Tomé. Obrigado, obrigado, Jesus. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970. Aleluia.
O programa Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Que a palavra de Deus continue iluminando você. Até o próximo encontro.